Fala, meus queridos amantes do futebol brasileiro. E aí, ontem teve aquele amistoso, né? Um amistoso. Que amistoso, hein, gente? Que amistoso. Brasil conseguiu perder para a poderosa Marrocos. Caramba, perdemos para Marrocos. Vamos falar um pouco disso mais aí depois da vinheta, ok? Bom, amigos, estamos de volta e agora para falar um pouquinho, né? Porque não dá para falar muito sobre o jogo de ontem entre Brasil e Marrocos, né? O jogo foi lá na cidade de Tanger, lá em Marrocos, e ontem só trouxe aquilo que nós brasileiros já sabíamos. O Brasil já não é mais o país do futebol. Como caiu a nossa seleção? O nosso futebol ficou frágil, ficou um futebol amador. O nosso futebol é amador. Muitos jogadores da Europa, que sinceramente, cara, não gostei. Jogo muito fraco, a seleção vazia, sem jogadas, e eu vou falar algo aqui muito importante para o futebol brasileiro. E eu espero que, se você também não concordar comigo, deixa aqui no comentário, pode falar aqui no comentário, não concordo. Mas de tantos jogadores que foram da Europa para jogar ontem no jogo contra o Marrocos, tudo bem que foi lá no Marrocos, cara, mas quem era o Marrocos no futebol mundial? O Brasil está se igualando por baixo com o futebol de qualquer coisa. E realmente eu tô com medo mesmo. Se o Brasil pegar uma Nova Zelândia da vida aí, é perigoso, hein? Brasil e Nova Zelândia, de repente ali, para ver quem vai para a Copa do Mundo, vai ser perigoso. Se o futebol nacional tiver dessa forma, vai ser perigoso. Vai ser perigoso o Brasil jogar até com Haiti. Isso é muito, muito sério que eu estou dizendo. O país do futebol, que não parece ser mais o país do futebol. Temos vários clubes aqui no Brasil que eu fico olhando para os clubes hoje do Brasil, que se pegar a seleção brasileira, hoje eu digo a você que não vence. Brasil muito fraco, sem criação, vivendo apenas de pequenos lampejos. Aquele golaço de ontem de Casemiro, pelo amor de Deus. O Brasil antigamente, aonde chegava, dava show. E agora, hoje eu entendo, porque cada dia mais os jornalistas estão falando aí que está sentindo falta das seleções de antigamente, de Sócrates, de Falcão, de Zico, Roberto Dinamite. Eu não vou falar de Ronaldinho Gaúcho, desses caras agora não. Eu tô falando daqueles caras lá atrás, aqueles caras que você provavelmente não viu jogar, né? Porque se vocês vissem jogar, vocês iam olhar o quão grandes aqueles caras eram, além de Ronaldinhos, de Rivaldos e por aí vai. Mas o que eu tô olhando, o que eu tô vendo é um futebol que não encanta. E eu quero agradecer aqui a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu quero agradecer de coração. Não sou clubista, para vocês terem uma ideia, eu não estou aqui para falar de clube, mas eu quero agradecer à Sociedade Esportiva Palmeiras pelo benefício que ele está fazendo na seleção brasileira. Quantos jogadores da Europa jogaram ontem? Quais foram os melhores em campo? A resposta não precisa nem eu perguntar. Mas se você olhar para o Everton, jogou com muita qualidade, goleiro seguro, tranquilo, muito tranquilo o Everton. Ele, para mim, é o goleiro titular da seleção brasileira. E daqui a próxima Copa ele vai estar com 38, 39 anos, eu manteria ele. Goleiro seguro, tranquilo, que dá tranquilidade para o Brasil. A não ser, eu prefiro ele. E o Rafael Veiga. O Rafael Veiga entrou na seleção brasileira com muita tranquilidade para o seu primeiro jogo diante da equipe do Marrocos. Jogou, foi aquilo esperado. Rafael Veiga, para mim, é um craque. É o primeiro jogo dele pela seleção. E, na minha opinião, Rafael Veiga foi tranquilo demais. Eu não vou dizer que hoje, nos dias atuais, ele poderia ser o titular da seleção brasileira, mas claro, com a seleção bem mais madura e com mais uma sequência de jogos para ele ali na seleção brasileira, ele daria muito certo e quem sabe aí ele deslanchava de vez,
porque é um grande jogador e dentro do Palmeiras ele tem feito isso, grandes jogadas, jogos seguros, jogos de raça. E outro que eu não posso deixar de falar, que para mim foi o motivo de me prender ontem na televisão para assistir o jogo da seleção, Rony. O Rony Russo. O cara comeu a bola, o cara correu, o cara deu carrinho, o cara foi para defesa, o cara foi para ataque, o cara fez falta, o cara só não fez o gol. Eu acho que o Rony estava tão nervoso ontem, por sua estreia, por tudo que envolve, né? Um jogador do norte do Brasil, do Pará, um jogador que tem uma história muito bonita dentro do futebol e chegar assim, sem pretensão alguma, foi convocado com muito trabalho que ele vem fazendo no Palmeiras. O Rony, ele merece realmente a 7. Para mim, ele garantiu a vaga na seleção brasileira nas próximas convocações. E foi isso que me prendeu mesmo. O Rony Rústico, ele me prendeu ontem na televisão. Eu torci como nunca para Rony fazer gol ontem na seleção. Eu acompanho o Rony desde o Atlético do Paraná. Então, o Rony, para mim, ele conseguiu ontem colocar o nome dele dentro da seleção brasileira. Eu espero que ele faça muitos gols ainda pela seleção brasileira. Eu gostei porque me fez reviver aqueles jogadores brasileiros, né? Apesar que todos são brasileiros, mas me fez rever aqueles jogadores que atuavam no Brasil, e quando eu era para ir para a seleção brasileira, quando ele ia prestar serviço à seleção brasileira, chegava lá, os caras deitavam e rolavam. E para mim, o Rony ficou faltando mais pessoas com a mesma vontade de Rony dentro de campo. Rony, para mim, o melhor em campo disparado, e a seleção brasileira começou a ter uma identidade. Não estou falando aqui dos jogadores jovens que entraram, tudo bem, teve muitos jogadores que vieram da seleção do Sub-20, Tremeiro, que ali já é uma seleção principal, mas para mim o Rony, ele foi top. O outro que eu posso garantir que para mim foi uma surpresa, foi o ex-jogador do Fluminense, né, o Roger Ibanez. Ele já jogou pelo Fluminense e hoje ele continua lá na Roma, na Itália. Para mim, um dos melhores jogadores em campo também, mas nada comparado ao Rony. E eu notei ali o Emerson Royal, muito nervoso, lateral, e ele joga muito bem, mas ontem ele estava muito abaixo. Mas fora isso, o Brasil não faz medo a ninguém. Então, Rony, muito obrigado. Sociedade Esportiva Palmeiras, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo com o futebol nacional. Gostaria muito de ter ali jogadores de Flamengo, Corinthians, Vasco, como era a seleção de antigamente. Restaurar os nossos craques no Brasil, não trazer jogadores que atuam por longos anos na Europa. Temos umas diferenças aí, como temos Vinícius Júnior, Rodrigo, mas o resto eu não queria mais.